a esquerda resolveu tocar uma operação de cancelamento coordenada contra o Sérgio Sacani, e eu vim aqui explicar nesse vídeo os 3 motivos pelos quais isso aconteceu, e vocês no final vão entender que tem muito mais a ver com a agenda que a esquerda tem para o país do que realmente com o Sérgio. Mas antes vamos explicar o caso, né? A Agência Espacial Brasileira publicou um meme celebrando a ida da primeira mulher ao espaço. No caso, a mulher tinha sido uma russa mandada pela União Soviética para o espaço. Mas a Agência Espacial Brasileira resolveu retratar uma mulher negra aleatória, fazer um desenho de uma mulher negra com a roupa de astronauta. E o Sacani foi lá apontar a incoerência diante do fato de que a mulher era russa. E poderiam ter feito politicagem em cima disso, dito que ela era russa, provavelmente comunista. Naquela época, você, sendo um militar do governo soviético, você era comunista, e se não fosse, você agia como comunista e dizia que era comunista porque senão você ia para a Sibéria. Então, para todos os efeitos, dá para dizer que a primeira mulher a ir ao espaço era uma comunista. Poderiam dizer isso e fazer politicagem com isso seria ridículo, é claro que seria ridículo, mas poderiam ter feito, não fizeram, resolveram colocar uma mulher negra, o Sacani apontou a incoerência e aí começaram as sacanagens em cima dele. Eu não ia deixar de fazer esse trocadilho aqui no vídeo, né, pessoal? Tô sempre muito engraçadinho, inclusive vou fazer uma piada aqui maravilhosa. Vou deixar o Pix aqui do canal para vocês me mandarem dinheiro, porque eu tô cheio de planos interessantes para uma gincana que vai acontecer no final do ano. Cheio de planos divertidos. Então eu vou precisar de ajuda para que esses planos aí eles sejam viáveis, se é que vocês estão me entendendo. Bom, a questão é a seguinte: foi uma operação coordenada de vários influenciadores de esquerda, blogueiros, youtubers idiotas, aquela parte mais rasteira da militância petista que existe no X. Eles foram para cima do Sacani em peso por 3 razões. A primeira delas, cancelar uma voz da cultura pop, né, uma que a gente chama de voz, né, da divulgação científica e etc, que não está alinhada ao campo da esquerda. Vamos lá, vamos entender. O Sérgio Sacani é um sujeito que fala para um grande público, entre eles esses geeks, esses nerds, essa turma que gosta de cultura pop, e também, é claro, o pessoal mais interessado em ciência. Ele não fala para um público que seja ideologizado. Ele fala para o cidadão normal, para o jovem normal, principalmente. E aí que está o problema. A esquerda trabalha diuturnamente para que todos os influenciadores que falam com esse jovem normal tenham viés de esquerda. Então pega, por exemplo, um Castanhari da vida, um Felipe Neto. O público do Castanhari e do Felipe Neto não é público de esquerdista. Se vocês acham isso, vocês estão completamente iludidos, tá bom? Público de Castanhares, de Felipe Netos e etc., é um público que está fora da política, que não se define fortemente como nada, mas que, na hora de votar, por exemplo, aperta lá o 13 porque é o candidato do Felipe Neto, aperta lá o 13 porque é o candidato, sei lá, do Jovem Nerd ou de qualquer um desses difusores de bobagem, geek, etc. Entendendo? Esse aí é o problema. Aí o Sacani é alguém que tem uma penetração com esse público, mas não se alinha automaticamente com a esquerda. Ele precisa ser destruído, porque a esquerda quer criar essa mentalidade, principalmente no jovem, de que é todo mundo de esquerda. Eles querem que o jovem pense que o mainstream é esquerdista, que a cultura woke ela é realmente uma unanimidade entre as pessoas. Estão entendendo? E é por isso que personalidades que, né, interagem com essa cultura pop, com esse universo e não são de esquerda, são extremamente atacadas. São mais atacadas, inclusive, do que pessoas que sejam flagrantemente de direita. Porque essas pessoas de direita, elas já circulam só no público de direita mesmo, na bolha da direita, e aí, dentro dessa bolha, elas não incomodam o plano da turminha do amor, da turminha do gabinete da ousadia, entendem? Por isso que existe essa tentativa de atacar qualquer influenciador que não seja de esquerda e que não seja fortemente ligado a um lado do espectro político. Ninguém pode ser neutro.
Tem que ser ou esquerdista, né, para ajudar eles, ou direitista para ser já o inimigo e ponto final, eles baterem à vontade. Isso é uma parte do plano. Outra parte, que eu acho que é até mais grave, é o seguinte, meus amigos, é o seguinte. Olha, o Sakane, ele mexeu numa coisa muito séria, que é a agenda racial, é a agenda de ocupação de espaços. Eu já expliquei isso aqui num vídeo, vale a pena explicar de novo, mas eles enxergam o mundo com lentes completamente malucas, diferentes das nossas. Eles enxergam o mundo pela lente da dialética, ou seja, para eles o que existe é o negro contra o branco, é o pobre contra o rico, é o empresário contra o trabalhador. E para eles, esse ato de colocar pessoas negras, personagens negros, em locais onde eles não estavam na história, isso é um ato de ocupação de espaço. Isso é um ato em que para eles estão afrontando o sistema estabelecido do racismo estrutural e etc. Então eles tratam isso como um ato de guerra praticamente, nessa guerra racial maluca que eles inventam. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você se opor a isso, se opor à Julieta negra, se opor ao samurai negro, se opor à astronauta negra que não existiam, você está enfrentando eles dentro desse campo de batalha imaginário que eles têm da guerra racial, e por isso você tem que ser destruído. Vamos entender isso aqui por parte, pessoal. Olha só. Primeiro, eles acreditam que estão numa constante guerra. Isso aí é o método dialético. Eles imaginam que tudo é um conflito e estão nessa guerra. Pronto. E aí existe a guerra do branco contra o negro. Antigamente falava-se de dialética na questão das classes, o burguês e o operário. Mas com o passar do tempo, quando essa divisão de classes marxista lá do século XIX e XX não fazia mais sentido nenhum falar sobre isso, começaram a criar outras divisões. É o homem contra a mulher, é o pobre contra o rico, é o sul global contra o norte global, é o oriente contra o ocidente. São sempre oposições, eles veem o mundo numa forma de oposição. E aí tudo que acontece de ruim no mundo é culpa de um dos polos desses conflitos dialéticos em que eles imaginam, tá bom? Você agora que entendeu como é que pensa o esquerdista, agora veja o seguinte, quando você vai e aponta que eles estão errados nas suas premissas de colocar a astronauta negra, que era russa, né? Quando você aponta isso, você está entrando na guerra com eles. Para eles, você está cometendo um ato de guerra, um verdadeiro crime de guerra contra a agenda deles, e por isso você tem que ser destruído. Veja só, o fato de eu dizer, por exemplo, que a pesquisa que fala sobre mulheres negras na Inglaterra medieval é ridícula, tem uma pesquisa dessas, alguma pesquisadora falou que quem mais devia sofrer na época da peste eram as mulheres negras, na época que não tinha negro na Europa, não tinha navegação entre os continentes, né? Mas, olha que interessante, tem uma pesquisa dessa, eu falo que essa pesquisa é uma grande idiotice, é uma grande palhaçada. Eu tô cometendo um ato de racismo, eu sou um grande bandido por conta disso. Mesma coisa que eu dizer que a pesquisa que inventaram dizendo que mulheres eram provavelmente melhores para a caça do que homens na pré-história, quando eu digo que essa outra pesquisa é uma grande idiotice, vão dizer também que eu sou machista, que eu sou um criminoso. Por quê? Porque eles veem isso numa ótica de guerra. Então é por isso que o Sakane resolveu, né? Ele falou isso e eles resolveram sacanear o Sakane. E a terceira e última razão, que eu acho que é mais grave, olha ali, a polícia, aquilo ali é o quê? Aí, ó, vai pegar bandido, meter o couro em todo mundo, assim que eu gosto. Bom, mas, voltando ao que eu ia dizendo, a terceira razão pela qual o Sakane foi cancelado, e eu acho que é uma razão pela qual ele vem sendo perseguido há muito tempo, é a seguinte, o Sakane era o gordão dos foguetes. Um sujeito imenso, de quase 200 quilos, que não conseguia subir uma escada. Aí ele resolveu se aproximar do Renato Cariani, um cara que a esquerda já odeia, assim, de maneira visceral. E o que ele fez? Ele se aproximou desse cara, começou a treinar, começou a comer direito, começou a tomar água direito, largou a Coca-Cola, largou, né, o hábito hiperdopaminérgico de consumo de comida ultraprocessada, de doce, de açúcar, e começou a adotar um estilo de vida saudável. E agora ele é um cara que sobe a escada,
é um cara que caminha para onde ele tem que caminhar, é um cara que está perdendo peso e está tendo uma maior qualidade de vida. E essa esquerda odeia isso, essa esquerda simplesmente odeia essa ideia de que qualquer um pode conseguir melhorar a sua vida pelo próprio mérito, seja melhorar em bases financeiras ou na base física, na base mental. A esquerda quer você o mais gordo possível, o mais inapto possível fisicamente e mentalmente. A esquerda adora você lá na fila do tal do CAPS. Quer que você fique lá tratando problemas mentais e depressões e ansiedades e problemas imaginários. Quer você gordo e viciado em dopamina. Quer você sentado comendo açúcar, rolando feed infinito de rede social, vendo bunda em rede social, lá rolando o dia inteiro, né, e com uma mão no celular e a outra no carinho. É isso que a esquerda quer para sua vida, é isso que as elites que comandam a esquerda querem para sua vida, tá bom? Então, se você quer lutar contra a esquerda, se você quer lutar contra esses vagabundos, a primeira coisa que você precisa fazer é arrumar a sua vida, o seu corpo, a sua pessoa, para se tornar uma pessoa mais produtiva. Tome um solzinho, aqui eu tô num fim de tarde gravando, tá maravilhoso. Tome bastante água, faça exercícios e coma direito. Faça igual o Sacani começou a fazer. O Sacani é um sujeito mais velho, estava do tamanho de uma betoneira e conseguiu melhorar muito a qualidade de vida dele. Imagina você que é jovem, que tem aí, sei lá, os seus 20 e poucos anos, seus 30, que tá me ouvindo agora, e fala, pô, não treino, não tomo sol. A última vez que eu saí no sol foi quando eu fui na praia em 2021. Aí você pensa assim, pô, eu posso amanhã dar uma andada no sol, posso dar uma treinada, né? Fazer umas flexões. Ah, uma frase muito sábia que eu gosto, vou até fechar o vídeo com ela. 1000 push-ups in a day keeps the homosexuals away. E é isso aí, pessoal.